Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida que Ele nos concede e esta oportunidade que nos é dada de podermos nos colocar diante do espelho, o grande espelho que será usado no trono branco, quando todos aqueles que passaram através deste mundo, inclusive os anjos, poderão ser julgados, colocados em frente do mesmo espelho. Espelho, sim, porque se queres saber que tipo de pessoa é você, é só se colocar perante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o espelho espiritual que nos mostra a nossa situação espiritual, onde estamos colocados. Assim como temos espelhos naturais, também temos este grande espelho espiritual. É verdade que quando alguém se coloca perante um espelho é para se arrumar, se acertar. E quando o espelho vai mostrar que há um sítio que precisa de ser arrumado, ou talvez você está despenteado, é só a questão de fazer aquilo que o espelho está a dizer que está em falta. Não há assim motivo de se zangar contra o espelho, porque o espelho está simplesmente a projetar perante você o que você é. O espelho quase só projeta o que você é de concreto. Portanto, a palavra de Deus, quando a gente se coloca perante ela nos mostra a nossa condição espiritual. E queria, talvez, esta noite agradecer àqueles que estão a fazer um grande esforço. Precisamente na terça-feira, alguns irmãos que durante os cultos passados foram achados em falta, fizeram o esforço de vir e tentar acertar as suas vidas. É o objetivo da gente levantar esse grande espelho que é a palavra de Deus, para tentarmos ver onde estamos em falta, para nos acertar antes daquele grande dia, o dia do arrebatamento, para que não sejamos achados em falta. E faz-me lembrar esta irmã que queria saber o que devia fazer, porque ela por um bom tempo ouve a palavra, essas coisas todas, mas parece que não está a registrar assim uma mudança que ela almeja. Só quando fiz esta pergunta, eu estava a tentar lhe ajudar, tentando lhe dizer que a palavra de Deus é uma semente. E quando uma semente cai num terreno propício, fértil, para que aquela semente possa germinar, precisa-se de umidade, precisa-se de ser regada. Se ela não for regada, não há como fazer com que aquela semente germine e produza segundo a sua espécie. Só quando a gente ouvimos a palavra de Deus, como já me referi, que é uma semente, você precisa de um tempo de orar, regar, orar sobre aquela palavra que você ouviu,
para que aquela palavra possa germinar e produza segundo a sua espécie. E continuei tentando ajudar essa irmã, dizendo que é como uma galinha, quando uma galinha pôr alguns ovos, para que aqueles ovos possam se formar e sair um pinto, aquela galinha tem que procurar um tempo de incubar aqueles ovos. Se a galinha não incuba aqueles ovos, independentemente de quão bons ovos sejam ou fossem, não poderá sair nada. Precisa-se de um tempo de incubação, onde vai se trazer o calor necessário sobre aqueles ovos até que se forme alguma coisa. Só quando a palavra é lançada na sua alma, você precisa de um tempo de oração, incubar sobre a palavra que você está ouvindo, até que ela produza segundo a sua espécie. E é por isso o Espírito de Deus pairava sobre a terra, até que as sementes acabaram germinar e produziram segundo a sua espécie. Portanto, quando a palavra é falada e você é achado em falta, precisa-se de um momento de incubar, orar, pedir a Deus para que faça aquela palavra que você ouviu carne em você. E queremos esta noite continuar, fazermos mais um passo nesta jornada, continuar e tentarmos mostrar o fim do Éden satânico. E estamos precisamente vivendo. Somos a geração que poderá ver o fim de tudo. É precisamente este selo que termina com os reinos deste mundo. Este selo que resgata Israel, como vamos ainda ver. Só quero acreditar que tudo está a posto e vou ter que ler. Vamos nos colocar para podermos ler a palavra de Deus, voltando de novo no livro do Apocalipse 6. Estou ainda a ler a partir do mesmo versículo 12. Eu quero acreditar que está sendo uma grande bênção. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Uma coisa muito grande aqui, uma grande coisa que acontece aqui quando se abre este selo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vamos fazer uma pequena oração. Ó Pai Celestial,
Senhor e Deus de toda a carne, o onipresente, o onisciente, o dono da vida, aquele que criou tudo segundo o seu próprio beneplácito que propusera a si mesmo, quando não havia ninguém para lhe aconselhar, nem sequer para lhe ajudar. Sabemos, ó Pai, que tudo foi criado por Ti e para Ti, e nós também fomos criados por Ti e para Ti. Por isso estamos cada um no seu cantinho, com a expectativa de receber alguma coisa de Ti. Senhor, como o corpo humano necessita de alimento, o espiritual também precisa de alimento. Te peço, Pai, que o Espírito Santo que foi enviado para alimentar os filhos se posicione em cada lugar e nos alimente. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, a nossa insuficiência humana. Pai Santo, recolha os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, que cada coração possa ser aspergido por aquele sangue, para nos colocar diante da Tua face santos e irrepreensíveis, brancos como a lã branca. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento do encerramento, momento em que estamos a ver o fim do Éden satânico, que, Pai Santo, possamos, ó Pai, estar preparados para aquele grande dia de libertação. Pai, seja conosco neste momento, me ajude, não sabendo o que dizer, quando dizer o que, dependo inteiramente de Ti, porque o Senhor sabe quem poderá entrar em sintonia com este culto. Fala com seu coração, que cada um possa se posicionar diante do espelho e veja a sua situação espiritual e procure uma maneira de como se acertar. Pai, entregamos este momento nas Tuas mãos e Te pedimos que comece conosco e termine conosco, que tudo que será feito e dito seja para a honra e glória do Seu grande e maravilhoso nome. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Eu tenho a certeza de que a maioria de vocês já tiveram a oportunidade de ler esta mensagem, por isso vou ter que saltar. Você pode adquirir esta mensagem e acompanhar um pouco de perto. Vou começar precisamente aqui no parágrafo 213. Então Deus tratou com os gentios até tirar um povo para o seu nome. Aquele povo que nós vimos que estava diante do trono, que saiu de todas as nações, línguas, tribos, raças. Só este buquê que estávamos a falar, que foi extraído do meio dos gentios, uma seleção. E tão logo que a igreja gentia é tomada, ele leva a igreja. E quando o fez, a virginência e a igreja, aquela virginência que não tinha o azeite, aqueles que vão falhar e receber o batismo do Espírito Santo poderão passar através deste momento medonho em que as estrelas estarão a cair, em que as ilhas estarão desaparecendo, toda essa interrupção da natureza. Certamente que Deus me livre para que não esteja na terra durante a tribulação. E que Deus também te ajude e coloque isso como o seu objetivo de viver. Viver para não ver a tribulação. Todavia,
viver para ser arrebatado, transformado ao abrir e fechar de olhos. E tudo que nós precisamos para este arrebatamento que tanto almejamos, talvez dizer o arrebatamento que tanto almejo. Faz-me lembrar, foi nesta semana, estava pensando, imaginando o que vai ser naquele dia quando o arrebatamento acontecer. Passar naquela dimensão invisível, deparando-se com irmãos de todo lado. Que alegria sabendo que tudo tem passado. As dores passaram, o sofrimento passou, as enfermidades passaram, as mortes, as guerras, todo tipo de mal que apoquenta a humanidade tem cessado. Se encontrar com os irmãos de todo lado, vamos nos abraçando, saltando de um lado para outro, alegrando com uma alegria interna. Oh, como a minha alma almeja por este grande e maravilhoso dia. E cada um que nos ouve, que Deus coloque também este desejo, essa esperança interna. A noiva subiu e a igreja foi lançada fora nas trevas, onde há choro, lamento, ranger de dentes. Ao mesmo tempo, a tribulação cai sobre o povo. E enquanto a tribulação está caindo, ali aparecem esses dois profetas de Apocalipse 11. E ainda vamos falar a respeito dele, para pregar o evangelho a eles, aos judeus. Talvez enquanto que estamos ali, faz-me lembrar deste doutor, que almejava para ser um cientista, que teve a oportunidade de estudar em Israel e essas coisas todas. Eu tenho a certeza de que os irmãos talvez poderão colocar aqui para o vosso conhecimento. Mas a verdade é de que esses do Apocalipse 11, as duas testemunhas, não tem nada a ver com a igreja gentia. E eles também não são gentios. Não vão pregar para o gentio. É aqui onde discordo com este irmão que tenta nos dizer que ele foi levantado por Deus para cumprir Apocalipse 11. E ele diz que, sendo uma única pessoa, tem dois ministérios e não se enquadra com as Escrituras. Lembro-me recentemente, queria ir em Israel para tentar lhes dizer que aqui estou, trago o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11 e acabou não colando. E é verdade que não vai colar, porque pela graça de Deus, esta mensagem acabou nos ajudando, deu-nos vistas para poder ver. É a única mensagem que pode abrir os olhos. O resto, você continua cego, como as Escrituras dizem, dizendo que você é cego e nu, e não sabe. É verdade que ninguém pode admitir que é cego, mas a verdade é de que as igrejas estão cegas e as pessoas estão cegas, tutubiando numa escuridão densa sem saber onde ir, caindo nas covas. Este profeta aqui, suposto profeta, ele pode ser profeta, mas ele não é profeta de Apocalipse 11. Ele já tentou predizer muita coisa que aconteceu.
Mas a verdade é de que as duas testemunhas, eles são judeus, havemos demonstrar, e eles só poderão entrar em cena durante a tribulação para pregar o evangelho a eles, aos judeus. E eles pregam por 1160 dias, vem? Bem, exatamente isso, com 30 dias no mês, como o verdadeiro calendário tem, são exatamente 3 anos e meio. Estas é a 70ª de Daniel, última parte da 70ª semana. E ele diz, vem, Deus não tem tratado com Israel aqui, não, Senhor. Um irmão me perguntou, não há muito tempo atrás, disse, devo ir? E ele diz, um irmão aqui da igreja, um querido e precioso irmão, disse, eu quero ir a Israel. Eu creio que está havendo um despertamento. Está vendo? Alguém me disse, irmão Branham, você deve ir a Israel agora mesmo. Eles veriam isto, veja. Você não pode fazer isso agora. Está vendo? É a única maneira para a gente saber quando que Israel podia receber a palavra de Deus. Esta mensagem é que nos iluminou. Já houveram muita gente que foram com entusiasmo. Alguém talvez leu as escrituras, viu que Israel estava cegado, não viram o Messias, mataram o Messias com entusiasmo, tenta correr para eles ajudar e chega lá, vai ver que não vai assim atrair toda a nação, porque eles não vão querer nada fora de profeta. E ele diz, alguém me disse, irmão Branham, você deve ir a Israel agora mesmo. Eles veriam isto. Veja, você não pode fazer isso. E eu parei exatamente ali e pensei, aqueles judeus disseram, se este aqui for Jesus, for o Messias, disseram, deixa-nos vê-lo fazer os sinais de profeta. Nós quereremos em nossos profetas. Porque é isto que estão supostos a ser. Isso é fácil. Eu pensei, aqui vou eu. Quando eu cheguei ali, bem pertinho, e eu estava no Cairo, e ele já estava prestes para ir aterrar precisamente nas Terras Santas. Tudo já estava em ordem. Os irmãos que iam adiante já tinham ido e colocado tudo em ordem. Os lugares alugados, de hotéis alugados, tudo já estava em ordem. E na minha mão eu estava com a passagem para Israel. E eu disse, e eu vou, visto que eles me pediram para isso. Vamos ver se eles podem ver o sinal de um profeta. Como nós sabemos que o profeta tinha um sinal que era sinal precisamente de conhecer os segredos dos corações. E este é o grande sinal de um profeta. Por isso aquela mulher de Samaria disse que eu entendo que o Senhor é um profeta. Quando ele viu aquele sinal, conhecendo os segredos dos corações, do coração dela. E ele diz, nós veremos se eles aceitarão a Cristo. Levi Petrucci da igreja de Estocolmo mandou 1 milhão de Bíblias para ele. E aqueles judeus, chegando ali, vocês viram o filme? E eu tenho aqui atrás um rolo agora, 3 minutos para a meia-noite. E aqueles judeus chegando de todas as partes do mundo, de todos os lugares, começaram a se juntar ali. Depois que a Inglaterra entrou lá durante o tempo do general Alibar, no declínio da Guerra Mundial, segundo volume, eu acho que é, e eles se renderam, os turcos se renderam. Então, eles já deram de volta a Israel. E ela tem crescido como uma nação, e agora ela é uma nação perfeita, com seu próprio dinheiro, moeda corrente, bandeira, exército e tudo mais, vem? E estes judeus regressando à terra natal, e eles foram, a primeira coisa, quando eles chegaram ali embaixo, no Irã, para tirá-los de lá,
eles perguntaram. Eles disseram que eles queriam levá-los de volta a Israel para lhes dar o seu lugar, levá-los de volta à sua terra, Palestina, onde eles deviam estar. E recorde, desde que Israel esteja fora daquela terra, ele está fora da vontade de Deus, como Abraão, a quem ela foi dada. E quando eles não queriam entrar naquele avião, eles nunca tinham visto nada como aquilo. E um velho rabi saiu ali e disse: nosso profeta nos falou que quando Israel fosse para casa, ele iria nas asas de uma águia, no avião fora para casa. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, é verdade que naqueles dias passados, nos dias desses profetas, não tínhamos aviões. Só quando o profeta viu uma coisa grande, gigante, aterrou e começou a ver as pessoas a saírem. E o único passarinho que ele podia comparar foi precisamente uma águia. E ele acabou dizendo que Israel poderia voltar sobre as asas de uma águia, que é precisamente um avião. E lá estão agora, edificando a figueira, reverdecendo. E ele diz: amém, a veia estrela de David de 6 pontas tremulando. Aquela bandeira está tremulando. A veia, uma das mais veias bandeiras que pode se pensar. Os dias dos gentios estão contados. Acho que irmãos estão cientes disso. Os dias dos gentios estão contados. E já não há mais tempo para os gentios, porque as 7 eras já terminaram. Estamos precisamente na 7ª era, é aqui onde nós estamos. Os 6.000 anos que foram alocados para o diabo fazer e desfazer já terminaram. E em breve vamos entrar no 7.000 ano, que vai ser milênio. Oh, irmãos e irmãs, este é o momento de encerramento, o fim dos reinos deste mundo, o fim do Éden satânico, o fim do pecado e pecadores, o fim da vida mortal e a entrada da vida imortal, o fim da corrupção e a entrada da incorruptibilidade. Estamos aqui, não temos como voltar, e os dias dos gentios estão cercados de todo tipo de males. Os dias dos gentios estão contados de angústias e sobrecarregados. O período da tribulação está à mão. Está a ver? Os dias dos gentios estão contados, cheios de angústia. Meu Deus, não precisa-se de se falar de angústia que assola a humanidade em qualquer lado que você quiser olhar, é tudo angústia. Não há nada que está são, tudo vai mal. A saúde não vai bem, a política não vai bem, a religião também não vai bem. Não há nada, a economia também não vai bem. Os países estão se discutindo, prestes para se destruírem entre eles. Só os dias dos gentios estão contados. O Elias foi predito que viria. Se eu estava a falar com este outro irmão, e ele dizia que não tem assim um bom relacionamento com seus parentes, e eu acabei dizendo: procura assim criar uma condição propícia onde você pode se sentar com eles e tentar lhes mostrar. Porque a verdade é de que quando você vai nessas igrejas,
vai ouvir as pessoas dizem, nós estamos vivendo nos últimos dias, estamos à espera da vinda de Jesus. É verdade, mas antes da vinda de Jesus, as Escrituras dizem que tem que vir o profeta Elias. Eu gostaria de tentar ler essa Escritura, porque nunca se sabe quem nos ouve. No livro de São Mateus 17, São Mateus 17, vou ler a partir do versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles já estavam vendo o Messias em cena, mas as Escrituras haviam preditas que o Messias viria em primeiro lugar. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro. Só estamos certíssimos de que antes da vinda de Jesus, virá Elias primeiro e restaurará todas as coisas. E quando ele vier, vai restaurar todas as coisas. Talvez alguém pode dizer, não, mas ele depois fala de João Batista. Certamente, quando este Elias que está sendo referido vier, o mundo entrará em chamas. E Elias tem que vir primeiro antes da vinda de Jesus. E quando este Elias vier, vai restaurar todas as coisas. O cristianismo que hoje está como que perdido, Elias é o único comissionado, é o único profetizado que viria nos últimos dias para restaurar o verdadeiro cristianismo. Só dizer que o verdadeiro cristianismo hoje em dia só pode ser apanhado onde o ministério de Elias se encontra. Não há nenhum outro lugar onde você vai apanhar o cristianismo verdadeiro, a sã doutrina, fora de onde o ministério de Elias se encontra. É por isso perdeu-se o batismo, as mulheres invadiram os púlpitos, onde a Bíblia diz que não permite, porém, que mulher ensine. As mulheres já estão ensinando, se tornando pastoras, se tornando isto, invadindo o púlpito como se fosse tempo de Baal. Mas Elias, quando veio, ele veio para restaurar e colocar as pedras nos seus respectivos lugares, para que Deus entre em cena. A mensagem de Elias vem para percursar a segunda vinda de Jesus. Da mesmíssima maneira que João Batista percursou a primeira vinda, é o que aquela luz ali que está. Este Elias que estou a dizer é precisamente o profeta William Marion Branham. Aquela estrela, aquela luz que se encontrou com Moisés na sarça ardente, a mesma luz que se encontrou com Paulo, a mesma luz que tirou a Pedro de cadeia. Esta luz é Jesus Cristo. Eu estava a falar com este outro irmão, dizia, quando a gente falamos com as pessoas, temos dito às pessoas que não devemos praticar a idolatria, mas as pessoas quando vêm nos cultos acabam apanhar as fotos e tudo mais, e ficam confusas. E eu tentei demonstrar que é só questão de não ter o conhecimento ou a compreensão precisa. Porque quando se fala de idolatria, a idolatria vem da palavra ídolo, que é adorar imagens. Ir se ajoelhar e adorar. Você apanha a idolatria lá nos catolicismos. E você pode adorar a sua igreja,
Já ouve-se muito, as pessoas dizem, a minha igreja não proíbe pôr calças, a minha igreja não proíbe beber, a minha igreja não proíbe isso. Você está aí carregado pela igreja. A sua igreja é que se tornou o seu próprio Deus. Isso é que se chama idolatria. Alguma coisa que você coloca entre você e Deus. Até o profeta diz que você pode adorar o seu carro, pode adorar o seu trabalho, pode adorar a sua família, essas coisas todas. Até as pessoas adoram partidos, adoram igrejas, adoram jogadores, adoram muita coisa. Só quando nós colocamos essas fotos para você saber que o profeta foi enviado a ele. E para dizer que muito é para você ver a foto de Jesus, porque aquela é que é a real foto de Jesus Cristo. Porque ele é aquela luz que nunca se apaga. O Senhor já abençoe ricamente na medida em que vamos dando passos. Sim, e bem aqui os céus estão sendo abertos e a igreja está pronta para fazer o seu voo pelos ares. Oh, irmãos e irmãs, o que seria se a gente pudéssemos escapulir neste instante, neste momento em que todo mundo está nas garras deste demônio chamado coronavírus, ser mastigado, milhares de vidas sendo dizimadas, até pessoas não terem lugar suficiente para enterrar os seus antequeridos. Que momento escuro que o mundo está a passar. Como eu dizia, e agora já se começou a vacinação massiva. E que fazer? Temos que, ainda estamos aqui no mundo, temos que aderir. E se você está elegível, é melhor aderir. Se colocam veneno no seu sangue, como diz as Escrituras, se a gente comer alguma coisa mortífera, o Senhor nos ajudará. Mas o mundo está a passar através de um momento mais sombrio, um momento sombrio que pode se falar. Imagina milhares que morreram nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Índia, na Inglaterra, Espanha, esses lugares todos onde as pessoas morriam em massa, são 5.000 por dia. É um momento sombrio, um momento escuro em que o mundo está a passar. E essas coisas todas foram preditas e estariam acontecendo precisamente no desfecho dos tempos dos gentios. Estamos vivendo, irmãos, para ver o fim deste mundo. Estamos vivendo para ver o fim do Éden satânico e a vinda do glorioso reino, o reino eterno, o império messiânico que será estabelecido em paz e vida. E a igreja está pronta para fazer o seu voo pelos ares. Estamos a falar de igreja noiva. E a tribulação se estabelece. Então Deus desce e tira os 144.000 dali. Não aquela versão dos nossos irmãos da testemunha que dizem que vão sair dos gentios. Saem precisamente, até está mencionado aqui no Apocalipse 7, se você quiser. Cada tribo 12.000 vezes 12, você tem 144. E ele diz, amém, ali, é perfeito. Você vê onde os selos trazem isto agora, veja, revela isso. Agora, estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. Também, se você notar, é o tempo quando Deus chama aqueles 144.000 judeus, nesses últimos 3 anos e meio. Vejam, ele não tem tratado com eles, absolutamente.
eles não têm tido um profeta. Eles não quererão em nada mais a não ser um profeta. Você não pode enganá-los. Então, eles vão ouvir um profeta. Sim, sim, Senhor. Isto é tudo. Deus lhes disse isso no princípio. E eles permanecem exatamente com isso. Oh, meu Deus. Se a gente pudéssemos também permanecer com aquilo que Deus nos disse, não seria bom? Não seria uma coisa bonita? Permanecer com aquilo que Deus nos disse. Estou a falar aqui de todas as camadas, como a igreja, como a mulher casada, como homem casado, como jovem. Permanecer com aquilo que Deus disse que você deve ser. Quando você permanece desta maneira, você está a permanecer na segurança de Deus. Você está a permanecer precisamente nas águas como um peixe que não pode viver fora do lugar que foi colocado para viver. E cada um de nós temos onde Deus nos espera que estejamos. Saindo dali é o que provocou a queda da humanidade. Sim, está a ver? Ele disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta no vosso meio como eu. Moisés disse isso. E disse a ele ouvir, seja quem for que não der ouvido àquele profeta, será tirado no meio do povo. Isto é certo. E veja você, seus olhos tiveram que ser cegados, ou eles o teriam reconhecido. Ao invés disto sendo cegado, eles foram. Aquilo fez com que Satanás entrasse neles e eles dissessem: ele é um adivinho, Belzebu, que seu sangue caia sobre nós. Sabemos que ele não é nada, né? E o pobre povo foi cegado. Essa é a razão pela qual o grupo de Eichmann e todo aquele grupo que foi assassinado lá atrás tem o direito de entrar. O seu próprio pai teve que cegar os seus olhos para que então ele pudesse nos tomar. Cegou-lhes para que pudesse tomar ao gentio. Esta quase que é a coisa mais triste que há na Escritura. Apenas pense nisso. O judeu clamando pelo sangue do seu próprio pai, de seu próprio Deus pendurado ali, sangrando. Veja, ali eles o crucificaram. A Bíblia diz que estas são as 4 maiores palavras. Vejam, ali, Jerusalém, a cidade mais santa do mundo. Eles, o povo mais santo do mundo, crucificaram a morte mais brutal do mundo. Oh, a pessoa mais importante do mundo. Né? Porque o povo religioso, a maior religião do mundo, a única verdadeira religião do mundo, estava ali de pé, crucificando o próprio Deus, que a Bíblia deles disse que viria. Está a ver? Sim, porque as pessoas chegam-se um momento em que se tornam tão cegadas. É por isso que estamos a dizer, mas se alguém pudesse lhes dizer que eles são cegas, não iam admitir que estavam cegas. É o que está acontecendo agora. Se você fala para os católicos e dizer que estão cegos, eles não vão admitir. Para os anglicanos, para assembleanos, seja lá quem for, não vai admitir que estão cegos, mas a Bíblia, é isso que a Bíblia diz no Apocalipse 3. Por que eles não viram isso? A Bíblia diz que Deus os cegou para que então eles não pudessem ver. Ele disse: quem de vós pode me acusar de pecado? Em outras palavras, se eu não fiz exatamente o que foi predito que eu faria, então me digam. Pecado é incredulidade. Ele fez exatamente o que Deus lhe disse, mas eles não puderam ver isso. Pecado é incredulidade. E ele se permaneceu com aquilo que Deus havia dito que ele faria.
Uma coisa que eu não sei se talvez pode ser um momento propício para a gente ter que falar de um assunto que talvez é longo. Porque a verdade é de que não há nada que pode subsistir diante da tua face se você está apoiado de uma promessa. Desde que você tenha uma promessa, tudo terá que sucumbir diante da sua face. Não há nada que pode subsistir, deparar, encarar, lutar com a promessa do dia e vencer. Havia uma promessa que Israel tinha para serem resgatados do Egito. Faraó, com seus melhores exércitos e seus deuses, tentaram impedir aquela promessa, mas falharam todos eles com todo o melhor exército que havia no mundo na altura. O Mar Vermelho tentou impedir, não pôde impedir os filhos de Israel, porque eles tinham uma promessa. Desde que você tenha uma promessa, a promessa de Deus poderá abrir mares, vencer reinos. Desde que você tenha uma promessa e você se agarra a ela. Faz-me lembrar naquele momento quando Josué estava na batalha e o único impedimento que ele tinha na altura era precisamente o tempo. E ele parou com a promessa do Deus vivo e comandou para que o solo pudesse parar. E parou. Não há nada neste mundo que pode vencer a promessa de Deus. Se você agarrar-se à promessa, se você está doente, agarra-se a uma promessa de Deus, você sabendo que está escrito aqui que eu sou o Senhor que lhe saro. E você agarra-se a essa promessa contra cada tipo de enfermidade. De uma ou de outra maneira, Deus lhe dará uma saída. O auxílio bem presente no tempo da angústia. A promessa de Deus sempre vencerá. Por isso, Daniel venceu, por isso Shadraque, Mecheque e Abednego venceram. A promessa de Deus já até vence as enfermidades, vence até a morte. Todos aqueles que morreram com essa promessa de que algum dia o justo viria e eles ressuscitariam dos mortos, ressuscitaram com Cristo quando ele ressuscitou dos mortos. Por isso, irmão, o que vai valer naquele dia é a promessa que você se agarra a ela. Por isso, agarre-se a cada promessa de Deus, não alargue. Venha o que vier, o diabo pode tentar fazer barulho com a intenção de que você se largue a promessa, mas continue a se agarrar a ela, porque de uma ou de outra maneira, Deus vai a confirmar com sinais e prodígios. Deus é Deus, os céus e a terra passarão, mas a sua promessa nunca passará. Se você recebeu oração, Deus vai lhe abençoar, vai confirmar a oração. Eu já vi muita coisa que não dá aqui, ter que a gente abordar. Talvez dizer que foi precisamente na terça-feira que estava dedicar a criança de uma mãe, de uma irmã, que veio pedir e oramos, que não tinha acesso, que não tinha graça de ter filho. Fizemos uma simples oração, invocando as promessas de Deus. Não levou tempo. A irmã, e agora ela teve, dedicamos a criança nas mãos de Deus. Nosso Deus ainda é Deus que está sobre tudo e sobre todos. O dono da vida. Ok. Sim. Agora, quando você fala às pessoas,
É como jogar água nas costas de um pato. Você compreende o que eu quero dizer? É algo lamentável quando você vê esta nação e as pessoas da maneira que elas agem, tão formais, religiosas, mas não diz o Espírito Santo isso. Elas são presunçosas, soberbas e mais amigas dos deleitos do que amigas de Deus, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes e sem amor para com os bons. Elas teriam aparência de piedade, porém negariam o poder do Evangelho. Diz destes, afasta-te. Aqui estamos, estas denominações torceram isso. Eles tomaram toda a glória e poder e colocaram isso no tempo dos apóstolos. E os restantes do além, no milênio. É exatamente como um homem. Como tenho dito antes, o homem está sempre dando graças a Deus pelo que ele tem feito, olhando para aquilo que ele fará, ignorando o que ele está fazendo neste instante. Isto é correto. O homem continua o mesmo. Ali estavam aqueles judeus de pé ali dizendo, glória a Deus, ora, no capítulo 6 de São João, nossos pais comeram maná ali no deserto. E Jesus disse, eles estão todos mortos. Eles beberam água da rocha do deserto e tudo mais. Ele disse, eu sou aquela rocha. Isso é certo. Amém. Ele disse, mas eu sou o pão da vida que veio de Deus lá do céu. Aquela árvore da vida do jardim lá atrás, que o nosso pai deixou de se alimentar dele. Se o homem comer deste pão, ele não morrerá. E eu o levantarei novamente no último dia. E eles não puderam ver aquilo. Isto é correto. Eles não conseguiram abrir os seus olhos para poder ver que o Messias estava entre eles. O próprio Messias ali de pé, falando as próprias palavras de seu coração e coisas assim, mostrando que ele era o Messias, exatamente o que o Messias estava suposto a fazer. Mas as pessoas não conseguiram ver. E exatamente o Elias foi enviado e ele fez exatamente o que era suposto ele a fazer, restaurou a sã doutrina, trouxe Deus ao alcance e mostrou que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo o sempre. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ainda vive e ainda continua fazendo as mesmas coisas. Mas mesmo assim, visto que esta era devia ser uma era cega, continua com a sua cegueira, para que termine exatamente na tribulação. E eles ali de pé com suas mãos para trás, não pode ser, não. Ele não entrou na direção correta, veja. Ele saiu de Belém. Ele não é nada a não ser um filho legítimo. E esse é o diabo trabalhando nele. Nós sabemos que ele é louco, ele é doido, ele tem um demônio, vem? Seus olhos estavam realmente cegos àquilo. Meu Deus. Mas agora eles estão esperando um profeta. E eles vão recebê-lo, vão receber 2 deles. Isto é certo. Não aquele senhor que diz que ele é 2. Ok. Agora, observe novamente, também quando estes judeus, e eu vou lhes dar outro pequeno símbolo, para que então vocês possam ver que são judeus. Aqui agora, neste lado do rapto, o rapto já aconteceu. Agora, observe o que acontece. Está também simbolizado, não tomaremos tempo para fazê-lo, porque nós sairíamos aqui, também simbolizado no que chamamos de dificuldades de Jacó. Agora, veja, estes judeus aqui, e eu vou tomar só mais um pouquinho de tempo aqui. Vejam, isso me deixa nervoso quando começo a saltar. Sim, é verdade.
Jacó tinha a primogenitura, não é isto correto? Sim, mas com certeza ele foi um pouco trapaceiro com aquilo, né? Ele desceu, enganou seu pai, enganou seu irmão, e ele fez tudo. Mas mesmo assim, legalmente, completamente, ele tinha, porque Esaú havia vendido. Mas então, quando ele desceu ali para trabalhar para seu sogro, ele colocou aquelas varas de alamo na água para fazer com que as ovelhas saíssem mascaradas, para fazer com que aquelas reses prenhas produzissem bezerros malhados. E, vocês sabem que tudo que ele fez, sim, para ganhar dinheiro. Agora, ele foi expulso do meio do seu povo. Agora, isto é um tipo de judeu agora. Ele é um agarrador de dinheiro. E se você quer compreender um pouco qual agarrado ao dinheiro os judeus são, é só ver um pouco os indianos. Imagine, multiplique um pouco, digamos, multiplicar vezes 5 vezes. O desejo que o indiano tem com dinheiro é ultrapassado com o desejo que um judeu tem com dinheiro. Você pode ter uma ideia de que realmente é amante ao dinheiro. E ele diz, ele é um agarrador de dinheiro. Não importa como ele o vai conseguir. Ele o obterá. E ele te esfolará vivo para consegui-lo. Vai lhe esfolar vivo, tirar a sua pele para ele conseguir o dinheiro. Eu lembro alguns indianos, não deixa você sair da sua loja. Você chega e diz, está a 5 mil, e você diz, não tem. Diz, venha, buia te na pagana. Venha, vamos conversar. Venha, vamos conversar. Até chegar o seu nível, o nível do seu dinheiro. Você tem que deixar dinheiro quando entrar na loja de um indiano, ele é frente do negócio. E para ver que o judeu vá um pouco além daquilo. Que coisa. Ora, você sabe, ele é um pouquinho trapaceiro. Isto é tudo. Rapaz, não negocia com ele. Não negocia com o judeu, vai te esfolar. Ele te apanhará. E ele diz aqui, rapaz, sim, senhor. Porque ele tem que ser assim. Ele é o tipo de espírito que o está dominando. O espírito que está dominando está sobre ele. Perdão. Do mesmo modo que aqueles reformadores não podiam compreender esta palavra, porque o espírito que lhes foi enviado foi o espírito do homem. Só o espírito que está sobre eles é que lhes domina. O espírito que estava também sobre os reformadores. E ele diz, é a era da águia que obtém a palavra e a revelação. Glória a Deus. Não é por força ou violência. Depende do espírito que é derramado sobre a pessoa. Se o espírito de querer dinheiro está sobre o judeu, ele vai atrás do dinheiro. Se o espírito dos reformadores só poderiam ir até onde o homem pode chegar. Mas agora é a era de águia. A águia vai além e ele tem uma visão bem aguçada. Sim, talvez dar um exemplo aqui, faz-me lembrar deste passarinho que sempre maltratou, aquele exemplo que sempre temos dado de um mocho. Se você ver as orelhas de um mocho, se você não está bem informado, vai pensar que são chifres. Esse mocho foi aproveitando-se muito no meio dos passarinhos, com medo de que porventura os passarinhos podiam ser mortos com aqueles chifres. Os passarinhos iam apanhar gafanhotos, iam trazer e o mocho ia comendo, bem tranquilo e sossegado. E que todos os passarinhos tinham medo de ser dado um daqueles chifres e perder a vida ou morrer.
Só um dia desse, um certo passarinho, aquele que é muito conhecido, aquele preto, acabou aproximando. Na medida que vai aproximando, vamos dizer que talvez estava a soprar e viu que aquelas orelhas sopravam. E ele aproximou cada vez mais e foi descobrir que afinal não se tratava de orelha, não se tratava de chifre, era simplesmente orelha, como qualquer orelha que não faz mal algum. É quando começou a proclamar e afinal não havia nada. E o mocho, a partir daquele momento, quando vê aquele passarinho, sempre foge. Agora, estou a tentar dizer que por muito tempo pensamos que as nossas igrejas já havia alguma coisa. Mas quando chegou este passarinho chamado águia, o espírito de profeta, o espírito de Elias, ele é que nos mostrou que, afinal de contas, nas igrejas não há nada. No catolicismo é simplesmente tradição, é simplesmente paganismo. E já temos visão para ver. Esta é a era da águia que obtém a palavra e a revelação. Todos que compreendem isso, levantem suas mãos, para que isto é bom, só levantaram. E ele diz, isto é ótimo, vê? Isso é bom. Agora, veja, se você puder voltar aqui sobre estes selos, se alguma vez puder conseguir, quando eles são abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer. Aqui está exatamente. Esta é a razão pela qual os homens agiram desta forma, porque esse é o Espírito que está predito para estar sobre eles. Eles nessa era, eles não podiam fazer nada mais. Há um Espírito que está sobre as pessoas. E esses Espíritos é que induzem as pessoas para se conduzir da maneira como se conduzem. Há o espírito de cegueira e nudez que está sobre as igrejas. Há o espírito que está sobre as mulheres para lhes arrancar a sua roupa. Há o espírito que está sobre os jovens. Há o espírito que está sobre os idosos. Trata-se de espíritos que caem sobre as pessoas para lhes influenciar. Mas também foi predito que haveria um espírito de revelação nos últimos dias, que é o espírito de Elias. Nós temos o espírito do mensageiro, que é precisamente o espírito de Cristo sobre nós. Na dimensão profética, onde pode esquadrinhar as coisas escondidas e tirá-las fora. Meu Deus! E eu penso em João e Paulo e outros, aquele espírito de leão. E ele diz, o leão ali de pé, a palavra ela mesma. Paulo permaneceu correto com aquela palavra e disse, e eu sei disto, que haverá falsos irmãos, que se levantarão entre vós, por aí, e que eles farão denominações e tudo mais no vosso meio. E eles o farão, e eles seguirão até os últimos dias. Serão tempos horríveis. Por quê? Ele era um profeta. Ali estava aquela palavra nele. Ele sabia como aquilo terminaria. Ali disse, dentre vós se levantarão falsos irmãos, e farão coisas para atraírem discípulos após si. Isso é exatamente o anticristo. E assim sucedeu exatamente. Está a ver aquele espírito de denominação que estávamos a tentar dizer que devemos estar bem precavidos. E Paulo está a falar a respeito dele aqui. Observe, depois que eles entraram na tribulação, na era das trevas, o que foi isto? Não havia nada ali que eles pudessem fazer. Roma possuiu-o, tinha o poder religioso, o poder político. Não havia nada que pudesse fazer, a não ser trabalhar para permanecerem vivos e se entregar como sacrifício.
era o boi, aquilo era tudo que podiam fazer, aquilo era o tipo de espírito que eles tinham, o espírito de Deus, o boi. Sim, quando a gente diz que eles tinham o espírito de boi, não estamos a falar do espírito de boi como tal. É o espírito de Deus na forma de um boi. Agora nós temos o espírito de Deus na forma de uma águia. O espírito de revelação está sobre a igreja. Por isso, vamos voar como águias. E aquilo também é o último espírito que apareceu, que Deus prometeu. Como já vimos, é o espírito de leão, o espírito de boi, o espírito de homem. E o último espírito é o espírito de águia, que está operando nesta era em que nós estamos a viver. E esse espírito de águia trata-se de uma ave celestial, melhor dizer. Sim, uma ave celestial. Está-se a falar de uma igreja que estará embaixo desse espírito de águia. Será uma igreja que será arrebatada. Será uma igreja celestial que vai... Porque, sim, é só ver. O animal, o leão, é um animal terrestre. O boi terrestre. O homem terrestre. Mas quando a gente chega na águia, já é um animal celestial. É a era que vai receber o arrebatamento. É a nossa era. Somos nós, irmãos, que vamos ser arrebatados. Oh, querido irmão, querida irmã, que achou graça. Esta mensagem veio simplesmente para nos ungir com o espírito da águia, para nos dar as revelações celestiais da águia. A águia tem uma visão bem aguçada, capaz de ir nos lugares celestiais, ainda ver uma formiga aqui na terra. Oh, sim, é um animal, é uma ave que pode comer uma carne fresca, não come nada podre, come alguma coisa que está sangrando, comendo a mensagem da hora. A gente não temos tempo para comer a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, a mensagem de lá atrás, mas temos uma mensagem fresca, enviada para esta era, para nos dar a fé do arrebatamento, para nos dar as revelações que precisamos para sermos arrebatados. Faz-me lembrar de uma astronauta que é pressionada para poder se descolar. E essas pressões todas que está a vir sobre a igreja, está nos pressionando cada vez mais para podermos almejar do nosso lar celestial. Oh, este momento que cada um de nós deveria almejar e sair da terra, almejar e se libertar destes corpos moribundos que estão sendo seguidos com todo tipo de fio, antes de termos a solução para destacarmos esta doença, já está a sair outra. Assim sucessivamente nesta jornada terrena. Essas coisas todas que estão acontecendo estão pressionando a igreja para almejar a sua partida. Ora, venha, Senhor Jesus. Oxalá que isto aqui pudesse terminar e o arrebatamento viesse o mais cedo possível. Está a ver? E ele disse, eu dei a ela tempo para se arrepender e ela não fez.
Então vou tomá-la juntamente com seus rebentos e lançá-la ali no lugar ao qual ela pertence. É exatamente isso. Agora, Deus disse sobre isso, veja, sobre o selo. Agora, ali estava ela, descobrimos que ele faz isso e que ele fará isso. E cada uma delas estará direcionada para aquele lado. Mas todos os que têm o seu nome no livro da vida, Deus chamará. Aquilo que estávamos a dizer, irmãos, que se Deus te chamou, é porque o seu nome encosta precisamente na lista dos candidatos que serão transformados. Digamos, é como que um grupo de concorrentes ou candidatos estão a concorrer para um determinado curso e você que foi chamado e eu que fui chamado. Devíamos nos considerar como pessoas que acharam graça e não transformar essa graça em desgraça. Lutar para se abster de todo tipo de pecado, independentemente em que forma o diabo está a tentar se apresentar a você. Faz-me lembrar deste irmão que dizia, depois de ter cometido um pecado, ele dizia: pastor, quase eu ia morrer quando pensei a respeito daquela maldade. Porque a verdade, irmão, é de que, como Jesus ou como João disse, se o seu coração não lhe condena, sempre que você quiser fazer alguma coisa errada, o seu coração vai lhe condenar. O seu coração vai questionar. Por isso o profeta diz, se você quer fazer alguma coisa e levanta um questionamento, uma pergunta na sua mente, é melhor parar de fazer aquilo aí. Porque de uma ou de outra maneira, o Espírito que está em você está a tentar lhe advertir que isto aqui não deve ser feito. É o Espírito de Deus tentando lhe guiar para que você não caia no erro. Acate aquela liderança que o Espírito está a tentar lhe advertir. Não esforce nada, não obrigue nada. Deixa com que o Espírito Santo possa lhe guiar. Ele conhece o melhor, ele conhece o futuro. Sim, quando você vai consultar alguma coisa ao seu pastor, tenta lhe mostrar o quadro real. O real quadro, que a situação está assim, 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 para que ele possa lhe ajudar de uma maneira correta. Porque se você chega e diz, apanhei um emprego, mas fomos pedidos que talvez temos que pagar tanto para a compra de botas e aquilo, o que o pastor vai dizer? Vai dizer, paga se você precisa de emprego. Mas se você tentar mostrar que esse dinheiro para esse fim, ele também vai lhe dar o conselho segundo a maneira como você apresenta o seu assunto. Oh, meu Deus, deixa eu procurar uma maneira de como terminar. E ele diz aqui, ele disse a Moisés, se não ouvir a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando estas coisas estiverem para acontecer nos últimos dias, as ovelhas de Deus reconheceriam aquilo. Sim, Senhor, vem. Elas o reconhecem. Minhas ovelhas me conhecem. Vem a um estranho, elas não seguirão. Elas não seguirão aqueles estranhos. Tem que ser um sinal vindicado do dia. E elas o verão. Agora, Jacó, quando chegou a certa altura, a primeira coisa que você sabe, ele teve desejo de vir
Para onde? De volta para a terra natal. Oh, foi exatamente isto que Israel fez. Este é Israel, Jacó é Israel. E apenas teve o seu nome mudado, vocês sabem, né? Ele saiu ali, obteve todo o dinheiro que ele tinha e que ele pôde, o tirou de todos os lados que ele pôde, de sua parentela ou de quem quer que fosse, assim trapaceando, roubando, mentindo, de todas as formas que ele pôde. Ele obteve aquilo, vê? Ele obteve. E então, quando ele começou a voltar para casa, ele começou a sentir saudade de casa em seu coração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele começou a ter saudade da sua pátria, porque ele havia deixado a sua terra natal. Sabe uma coisa, irmão, neste momento em que nós estamos a viver, é o momento em que a noiva devia estar saudoso, sentir a saudade da sua pátria celestial. Porque, veja uma coisa, Jacó saiu da sua terra, foi peregrinar numa terra longínqua. E nós também saímos da nossa terra celestial. Saímos da eternidade e caímos no espaço aqui onde estamos sendo apoquentados com todos os males. Mas chegou-se um momento em que Jacó começou a sentir a saudade de voltar para a terra. Oh, como a igreja do Deus vivo, a noiva que foi chamada, neste momento devia sentir a saudade de voltar para a sua pátria celestial. Para deixar este mundo medonho, este mundo pecaminoso, maldito, Éden de Satanás, que está a cair aos pedaços, que está desmoronando em todos os lados. É tempo que a igreja devia sentir saudade da sua pátria celestial. E na medida em que começa a se sentir esta saudade, é sinal de que Deus está prestes a nos tirar daqui, porque foi naquele momento em que Jacó sentiu a saudade, que Deus apareceu e começou a lhe levar em direção à sua terra natal. E quando a noiva chegar o momento de se desligar das coisas mundanas e começar a ter a saudade de voltar para a sua terra, será um momento em que o arrebatamento acontecerá. Não é de se admirar que é exatamente a condição em que Jesus disse quando estiver a orar, orai dizendo, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Chegar esse momento de querer que o reino do céu venha se estabeleça aqui na terra, é o que devemos almejar. Se o reino de Deus já foi estabelecido no seu coração, certamente você almejará que o reino de Deus, o reino de paz, o reino de santidade, você também vai almejar que este reino seja estabelecido aqui na terra. Porque, amados, este mundo já não presta para nada. É pecado, vergonha, doenças, lutas, padecer todo tipo de engano, corrupção nas escolas, corrupção nos serviços, corrupção na saúde, corrupção em tudo. Isto aqui já está podre. Oh, almejamos que o Senhor estabeleça uma coisa sã. Senhor, estabeleça este reino no meu coração para que eu almeje voltar para a minha pátria celestial. Não é isso que você desejaria que Deus fizesse? Estabelecer um reino que jamais passará no seu coração.
um coração que deseja, almeja que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. De volta ao Éden de Deus, com as nossas cabeças inclinadas para o chão, corações também inclinados. Ó Senhor, como Jacó que almejou em querer voltar para a sua pátria, e quando ele desejou, o Senhor apareceu a ele no sonho, prometendo que estaria com ele. E tudo que se levantou, e quando ele levantou em direção à sua terra natal, e havia desafio, o irmão vinha ao seu encontro. Todavia Deus estava com ele, e ele se encontrou com Deus naquele vale de Jaboque. E ele foi transformado, foi mudado para se aprontar para poder entrar na sua terra natal. Senhor, ajuda-me, que a minha alma também se encontre com Deus para que me apronte para entrar naquela terra natal, a minha pátria amada, a pátria celestial, para que eu tenha a revelação genuína de que saí de alguma parte, vi aqui sou estrangeiro e peregrino, numa terra estranha. Todavia tenho a minha terra e almejo por ela. Apronte, Senhor, o meu coração. Retira as minhas raízes. Faz-me lembrar naquele momento quando o profeta estava naquela oficina e desceu aquele ímã e vinha recolher tudo que tinha o mesmo material. Se o reino de Deus está estabelecido no seu coração, quando ele vier, você fará parte dele. E aquela máquina passou e recolheu e viu alguns ferros que estavam parafusados. Irmão, irmã, não é tempo de estar parafusado no mundo. Encher os seus pensamentos com as coisas do mundo, prosperidade, luxúria, uma vida um pouco melhor, encher toda a sua cabeça até perder tempo, a perder sono, até ter problemas de saúde por pensar o que vai ser dessas crianças, o que vai ser disto, o que vai ser daquilo. Encha a sua cabeça com o reino de Deus. Pense a respeito do arrebatamento. Você nunca terá problemas de saúde. Diga: Deus, me ajude neste momento. Me apronte como Jacó foi aprontado para poder chegar e chegou bem na terra prometida. Ó Pai Celestial, estamos terminando com este culto, cientes de que estávamos perante o grande espelho de Deus. Senhor, onde fomos achados em falta, te rogamos, ó Pai, que possa nos perdoar. Somos humanos. O Senhor conhece a fraqueza humana, a tolice do homem desde o princípio. Ajuda-nos, ó Pai, neste canal que acabamos caindo nele. Vendo aqui o patriarca Jacó, chegou-se um momento em que ele almejou em querer voltar para sua terra. Senhor, sentimos que esta terra não é nossa, não somos daqui, por isso não agimos como os demais, porque temos uma nação celestial do outro lado. Por isso, Senhor, ajuda-nos a pegar algo substancial, ajuda cada alma a pegar algo real, como Jacó, que se apegou
algo real que mudou a sua vida do aldrabão para ser um príncipe com Deus. Que cada irmão, cada irmã que nos ouve neste momento possa segurar o anjo de Deus que trouxe esta mensagem, que possa transformar as nossas vidas e nos apronte. Permita que o Espírito de revelação, o Espírito celestial de águia, possa nos ajudar e nos preparar para tomarmos o voo naquele dia. Lava-nos, ó Pai, tenha pena de nós. Estamos deste lado onde as doenças estão dizimando almas. Acabamos recentemente, ó Pai, de passarmos através desta coisa que aconteceu com o nosso prezado irmão, pastor. Senhor, tenha pena de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Coloque a sua mão forte na mão de cada um, a nossa mão fraca. Suporte-nos por um tempinho, não sabemos quando é que será, mas queremos estar pronto. Senhor, estabeleça este reino no coração de cada um que está nos ouvindo. Que Satanás e as suas obras sejam deslojados, tirados dos nossos corações, que um reino que nunca passará possa ser edificado em cada coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifique-nos, nos apronte como Jacó que estava pronto para entrar, e eu posso ver a coluna de fogo lhe acompanhando. O anjo do Senhor em frente para encarar cada desafio. Senhor, nos ajude, ó Pai. Sentimos a pressão de querermos, como Jacó começou a ver o plano do seu sogro que havia mudado. Nós também entendemos que a situação mundana já não é propícia para nós a continuar na terra. Apronte-nos, ó Pai. Se ainda há alguém em algum lugar que ainda não foi chamado, ajuda-nos para que de uma ou de outra maneira os nossos pés cruzem com os seus pés e abra a nossa boca para falarmos de Ti, para lhes atrair ao Seu reino. Obrigado, Senhor, por este momento. Honra, glória e ações de graça sejam dados a Ti. Ajuda o Seu povo em todo lado. Senhor, neste momento em que as coisas estão confinadas, abençoe, Senhor, cada lar, proteja cada lar, sustente cada lar, peleja as batalhas de cada irmão, de cada irmã. Senhor, ajuda-nos que estejamos totalmente livres das coisas mundanas, do pecado, de coisas atraentes deste Éden satânico que está desmoronando, para não desmoronarmos com ele. Senhor, nos encomendamos nas Tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória te peço. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Se tudo correr bem, vamos tentar ver se podemos terminar no domingo. Se não conseguirmos terminar, provável, na quarta-feira poderemos terminar. E a graça do Senhor esteja convosco. E a sombra da cruz proteja a cada um. Continuem com as vossas cabeças levantadas para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Deus lhes abençoe ricamente. Tenham um bom descanso. Amém.